Franco Digital Contábil. A Franco Digital Contábil abre sua empresa online. Para mais informações é só chamar no DDD 19 99695 3077. Rádio APADV. KTV, uma parceria que deu certo. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. Rádio Futebol na Canela. Tiago Lopes de Faria. Fala galera, bom dia! 10:01 em Brasília. 10:01 em Brasília. Estamos ao vivo nesta super quinta-feira, hoje é 19 de junho de 2025. Hoje é dia de Corpus Christi, feriado de Corpus Christi. E o nosso APADV Cast tá no ar, segundo episódio do APADV Cast, e nós vamos bater um papo com um goleiro. Vida de goleiro nunca é fácil, né? Rony Aleixo, goleiro da KDV, vai bater um papo conosco daqui a pouquinho, ao vivo aqui no nosso APADV Cast. Seja bem-vindo, a casa é sua. Pode mandar mensagem para mim, pro Thiago Caetano, você pode mandar mensagem pro WhatsApp 679 84526096, 679-84526096. Também aí para você que está ouvindo pelo Radiosnet, tem um contato aí do nosso WhatsApp. Você pode mandar mensagem também pro WhatsApp, fazer sua pergunta pro nosso querido Rony Aleixo, goleiro da KDV. Mas antes de eu dar o bom dia pro Rony, eu vou chamar o meu malvado favorito, Thiago Caetano. Tava com saudade de você já, Caetano. Tudo bem? Você dormiu bem? Sonhou comigo? Sentiu minha falta? Bom dia, TLF. Bom dia a todos os ouvintes ligados nesse mais um episódio. Não senti sua falta, não estava com saudade do senhor, não sonhei com o senhor, porque eu tive uma noite tranquila de sono. Muita gente não sabe, mas a gente se detesta, né, Caetano? Trabalhamos juntos por mera obrigação. Exatamente. Por interesse pessoal, nada sexual, só pessoal. Nós estamos com o Rony Aleixo, goleiro da KDV. Rony, obrigado por atender o nosso convite, seja bem-vindo. Tudo bem com você, Rony? Bom dia. Bom dia, Thiago, bom dia a todo mundo. Prazer estar aí com vocês aí, eu que agradeço o espaço. Para nós é motivo de alegria aí poder estar contando um pouco aí da história do futebol, a nossa história no futebol de cegos, né, inclusive. Vai ser muito bom esse bate-papo aí com vocês aí. Ô, Rony, deixa eu só corrigir, né? Porque o podcast vai pro YouTube também da APADV KDV. Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Para você que vai ouvir aí depois no YouTube e também a reprise na APADV. Antes de eu passar pro Caetano, a minha primeira pergunta, Rony, da onde você quis virar goleiro, cara? Igual eu. Eu sou o maior goleiro da história do Colégio Militar, sabia? Eu tenho nome na placa e tudo. E, apesar de Thiago Caetano sempre me perseguir e me criticar. Mas como é que você decidiu ser goleiro, Rony? Cara, então, eu jogava quando era molequinho, né, na escola, né? Sempre fui ruim pra caramba na linha jogando. Sempre foi horrível. E um certo determinado campeonato na escola lá, eu me destaquei jogando no gol. Ouso dizer que a minha sala acabou ganhando lá o Interclasse lá só por causa de mim, porque o time também era bem ruim. Mas aí a gente conseguiu acabar ganhando o Interclasse lá. Isso eu tinha 14 para 15 anos, né? E o meu professor de educação física observou isso. Observando isso, ele foi falar com meus pais, né? No caso, pessoas que cuidavam de mim na época, né? Que não eram exatamente meus pais. Mas, feito isso, acabamos chegando até o Ivan, né? Minha família acabou chegando até o Ivan, que é um dos responsáveis, dos maiores nomes aí da APADV até hoje. E aí eu acabei começando a jogar futebol de cegos, né? Foi assim que eu cheguei no futebol, que eu comecei no futebol, vamos falar assim, né? Caetano, mande bala aí, você comanda o nosso APADV Cast.
O Rony é um goleiro nota 4, 5. Eu fui goleiro nota 10, você sabe, né, Caetano? A gente não tem nada que prova isso, né? Isso que é complicado. A gente vive da sua fala que talvez não seja verdade. Rony, muito bom falar contigo. Prazer ter você aqui participando do segundo episódio. E assim, você falou aí do seu início no futebol, né? Na escola, depois foi parar na PADV. Você passou por alguma outra equipe de futebol convencional ou você foi direto para o futebol de cegos? Eu fui direto pro futebol de cegos, cara. Na verdade, assim, eu joguei em outros lugares. Inclusive, vou levantar essas informações do TLF aí. Eu vou ter como comprovar isso, porque ele falou do colégio militar. E a minha vida é o militarismo, né? Então, eu vou levantar essas informações aí e trago para vocês aí de volta aí, viu? Ele é lá de Campo Grande. Se você tiver Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Se você A gente tiver sempre conhece alguém. Mesmo estando aqui em São Paulo, a gente sempre conhece alguém de lá. Se tiver essa informação e os frangos dele, por favor, manda pra gente começar. A gente trabalha com jornalismo verdadeiro, então não. A gente vai calar a boca desse rapaz aí. Rony, tá na placa. Oi. Eu cheguei a 1000 gols primeiro que o Pelé, ô Rony. Sofrido. Vamos levantar essas informações. Mas, voltando ao assunto, né? Eu joguei em outros lugares depois de já, vamos falar assim, como é que se fala? Formado goleiro, vamos falar assim, né? De uma certa forma. Depois que eu já comecei a jogar fluentemente, vamos falar assim, né? Com mais hábito. Joguei pelo 8º Batalhão de Polícia do Exército, ganhamos alguns campeonatinhos aí, joguei num time de futsal convencional em São Paulo, mas isso depois, né? Formação mesmo assim, zero, mesmo assim, foi sempre da PADV que eu comecei a ter treino mesmo, que eu comecei, enfim, ter um contato mais técnico com a bola, né? Você tinha quantos anos? Nessa época eu tinha 15 anos, cara, 15 quase para 16. Nessa época aí, o Brasil tinha apenas um ouro só nas Paralimpíadas. O Tafarel 2004, ainda... né? O Tafarel ainda... Nosso querido professor Tafarel, né? Hoje na PADV, ele ainda era goleiro, um baita goleiro, na verdade, na PADV. O Fábio, que hoje é coordenador da CBDV, ex-técnico da seleção, né? Multicampeão aí. Também era goleiro do CIBC naquela época, né? Sim. Caixa Escolar Instituto Benjamin Constant, do Rio de Janeiro, né? Salvo engano. Então, eu sou dessa época aí, sou dessa safra aí, né? Eu lembro bem do Tafarel como goleiro também. E hoje, coitado, ele vai bater uma bola ali com a rapaziada, tá lá, tudo de molho, o nosso professor Tafarel. Rony, e aí que você chega no futebol de cegos, como foi assim, esse primeiro impacto, né, de uma outra categoria, um outro jeito de jogar bola, principalmente pro goleiro, né, muito específico o jogo do goleiro para futebol de cegos, a área limitada, não pode jogar com o pé, então assim, tem muita coisa diferente, né, do futebol convencional, seja futsal ou seja futebol de campo. Como foi para você esse impacto, essa adaptação? Cara, na verdade, assim, quando eu cheguei, acho que eu não entendi a modalidade muito bem. Pra mim era tudo, nossa, futebol, legal, né? Molecão, você só quer viver aquilo, né? Aquela parte, né? E eu não entendi muito bem que eu tinha que me adaptar, na minha cabeça não entrou, eu assim, também não tive, acho que faltou um pouquinho de como que se fala? Um pouco de expertise do meu técnico na época também chegar em mim, me dar aqueles conselhos mais de perto, né? Porque tudo que eu tinha era o Tafarel que me passava. O meu treinamento, era eu e ele ali naquela época, né? Não se tinha muita revelação, menino novo assim no gol naquela época, era mais o pessoal da linha, né? O pessoal que são deficientes visuais mesmo. E ali era tudo, a minha vida era eu e o Tafarel ali, nosso treino, e aí o nosso treino era só sábado também. Então eu acho que eu não tive essa noção na cabeça. Quando eu fui pegar, eu já tava quase saindo da modalidade de novo, né? Vamos falar assim, quando eu fui ficar bom no que tinha que ser bom, né? Eu acho que faltou um pouco desse
esse aproxego técnico, assim, comigo, assim, para que eu desenvolvesse tudo que eu tinha que desenvolver naquela época. É difícil, cara, é bem mais difícil do que o futebol convencional, tá? Não é fácil. Pro goleiro, principalmente. O Marquinho já tá te cornetando aqui no grupo, viu? Só pra você saber, tá? Ah, é? É... Rony, aí você falou que você ficou a gente estava conversando em off em São Paulo, né, no regional. Você falou que você ficou um tempo off do futebol de cegos, né? Sim, bastante tempo. Quanto tempo você ficou fora até a sua volta? Como foi esse período depois para voltar? E aí, como mais velho, né, mais maduro, como foi essa volta e o entendimento do jogo? Eu fiquei fora do futebol de cegos, obrigado, né? Porque o começo da minha vida não foi fácil, né? Vamos falar assim, o começo da minha vida adulta, né? Fim da adolescência, começo da vida adulta não foi fácil. Condição financeira, algumas questões familiares, enfim. Por isso que eu tive que me afastar, não porque eu quis, mas por obrigações, assim, vamos falar assim. Até a questão do próprio exército, isso aí te toma praticamente sua vida inteira, quando você resolve seguir essa carreira, enfim. Quando eu voltei, deve estar fazendo 2 anos agora, eu voltei finalzinho de 23, salvo engano. Eu acho que foi bom estar fora, porque você acaba... Não foi bom estar exatamente fora, mas ter a obrigação de ter ficado fora e não poder estar, quando você volta, você valoriza demais, entendeu? Eu, por exemplo, não perco treino, eu vou cansado do trabalho se eu tiver que ir, eu vou depois de tantas horas de trabalho, se é minha folga eu vou também, eu saio de casa, enfim. Você acaba valorizando mais cada movimento, cada aprendizado que você faz. Eu, particularmente, também não treino só à noite com a PADV no coletivo, eu treino por fora também com a professora Thalita, que hoje tá treinando a seleção feminina também, né? Parabéns, Thalita, por isso, inclusive. Então você acaba valorizando mais tudo que você aprende, cada movimento, os aprendizados. A volta foi um pouco complicado para mim no sentido velocidade da bola, porque a bola de futebol de cegos ela é diferente da bola convencional. Ela é mais pesada, ela pega mais velocidade, o impacto com você ela é maior. Então eu penei um pouco de volta nisso daí. Tive algumas lesões, inclusive, na mão, né? A bola às vezes machuca, então foi complicado nesse sentido. Mas na volta, no geral, assim, eu fiquei muito feliz de ter conseguido voltar, ter voltado a treinar. E aí, quando eu chego e me deparo com essa safra maravilhosa de jogadores que a PADV tá agora, só revelação, só fera, cara. Eu fico impressionado, porque na época que eu estava, quando eu era moleque, né? Eu era um moleque, você entendeu? E aí a gente só tinha os monstros já consolidados, né? A gente tinha Ivan, a gente tinha Misael, a gente tinha o próprio Leone, o Fabrício, né? Hoje o Fabrício tá na INSEP, né? E, enfim, a gente já tinha os caras tudo formados, né? O moleque era eu. Só que aí, na volta, eu me deparo com um monte de moleque, né? Uma molecada nova e boa de bola, né? Só cara de seleção, só... Que safra que o André foi arrumar aí, né? O professor André, né, cara? O André, de fato, né, tem essa base muito forte, a PADV hoje é referência. Inclusive, tivemos ontem a convocação do Cauã, né? Cauã que vai estar aqui na quarta-feira que vem, Rony. E o Tafarel depois dele. Ô, Rony, e aí, agora você comentou, né? Essa volta desse processo de adaptação novamente do futebol de cegos, né? De 5 cegos. E você comparou essa geração de hoje com a geração do passado. Não comparou, né? Mas a importância, né, dos nomes que a gente tem hoje no futebol de cego em geral e do passado. Esse ato que você teve, esse espaço, você sentiu alguma diferença na modalidade tanto para o gol, né, que é a sua posição, quanto para o jogo, quanto para a linha? Você tem sentido essa mudança? Ou de jogo, de tática, a questão da velocidade do jogo? Ou não? Você acha que não mudou tanto assim? Mudou demais. O gol hoje é maior, né? Já começa por aí, já. O gol é maior. Isso faz o goleiro trabalhar muito mais. Eu particularmente, eu terminei... Porque na minha cabeça foi assim...
eu sou bom, sou muito bom, e eu sei, eu reconheço isso, jogando futebol convencional. Eu jogo de uma maneira muito inteligente, né? Na verdade. Eu uso o pé, eu uso a mão, né? Eu saio muito bem do gol, enfim. Quando eu volto pro futebol de cegos, eu não tenho esse desempenho, né? E isso me deixou muito frustrado, né? E eu falo, pô, eu venho, eu treino isso e aquilo, e, sabe? Passei o ano inteiro praticamente, sabe, apagado, off. Não tinha o olhar dos treinadores para mim, né? E busquei solucionar isso. Mas por quê? Porque o gol aumentou, porque a modalidade ficou muito mais rápida, a transição de bola hoje é feita de uma maneira muito mais fácil pelos jogadores, e isso, né, a gente treina com os moleques de altíssimo nível. Marco, Anael, são moleques rápidos, entendeu? O próprio Cauã, convocado para a seleção ontem, fez gol no regional, sabe? São moleques rápidos. E você percebe isso acontecendo de uma maneira muito diferente do passado. Hoje, eles viram a bola um pro outro de uma maneira tão rápida que você fala, pô, esse filho da puta tá enxergando, não é possível. Falei palavrão no rádio, né? Legal. Tava me segurando para não falar um palavrão. E aí, a modalidade no passado, para mim, no meu conceber, era uma modalidade mais individual. Tinha um jogador ali que se destacava, pegava a bola, colocava no pé, e ele ia parar dentro do gol se ele quisesse. Pô, Misael, monstro, né? O próprio Ricardinho, antes desse coletivo maior no futebol de cegos, ele era assim, ele pegava a bola e, pô, ele ia parar lá dentro do gol se deixasse, né? Na verdade, se não tivesse rede atrás do gol ali, ele ia embora, atravessava e ia levar a bola embora para casa, né? Hoje não. Hoje você tem uma coisa que pô, o Ricardinho pega a bola na banda, ele inverte o lance lá pro Nonato, abre a defesa, o Nonato vem entrando, ameaça o chute, rola pro Ricardinho de volta que bate cruzado, entendeu? No nosso treino é a mesma coisa. O Anael vem, carrega essa bola muito bem, ele faz a transição pro outro lado com o Cauã, ele faz a transição que seja pro Marco, o Aleph monstruoso ali atrás, né, consolidando esse ataque, dando segurança pros meninos. Então, assim, muito tático o futebol hoje, você tem formações diferentes hoje, você tem um para-brisa, né, as pessoas não vão entender muito bem, mas é um tipo de formação, você tem um losango, você tem o 2-2, você tem diversas opções hoje que, assim como no futebol convencional, traz uma dinâmica maior pro jogo, né? Então, assim, é uma modalidade diferente do passado para mim, evoluiu demais, sabe, o trabalho técnico também é impressionante. Eu gosto muito de prestar atenção no técnico quando ele tá comandando o time, isso pra mim é muito legal, cara, porque eu entendo, eu sou um cara que eu tento agir mais com a cabeça, assim, entendeu, com a inteligência, então eu gosto de ficar vendo um cara pensando, sabe, tipo assim, o jogo, e, pô, se o cara mexe e acaba dando certo ali, pô, eu acho incrível isso, sabe. De fato, o jogo hoje é mais coletivo, né? Teve um jogo contra a Gafuk, momento que a Gafuk estava mais recuada, para ver, eu estava comentando o jogo, e eu acho que teve uma inversão de um lado para o outro, acho que umas 3, 4 vezes assim em seguida. O Anael virava pro Cauã do lado direito, o Cauã recolhia, virava do outro lado pro Anra, e o Anra voltava no Anael, uma sequência assim absurda. E de fato, né, quando você até citou o Misa, a Padevê tinha uma jogada antes com o Cezek, né? Não sei se você vai lembrar disso, que o Ivan vinha pela banda direita carregando todo mundo, ele virava a bola no Misa, o Misa só recolhia, trazia pro meio e caixa. E aí, exatamente, com certeza. Bem característica. E isso era uma coisa perfeita, né? Eu acho que quem aguçou isso no futebol de cegos, na verdade, assim, eu acho que quem revolucionou muito aquela época que nós comentamos, essa época que você comentou, na verdade, agora, para a época atual, foi o professor Fábio. Eu acho que ele foi o cara que deu velocidade. Eu acho que involuntariamente ele fez isso, porque ele já é um cara que, entre aspas, assim, vamos falar assim, é um cara impaciente, vamos falar assim, né? É um cara que, vamos, ei, vira, vamos, sabe, tipo assim, acelerado. E eu acho que involuntariamente ele levou isso para dentro da seleção e revolucionou. E lógico que todo mundo vai copiar o que a seleção tá fazendo, né? Seleção ouro atrás de ouro, ganhando tudo. Todo campeonato que joga ganha.
né? Tudo é ouro, tudo é primeiro lugar, é um modelo a ser seguido, né? E aí você vê o futebol galgando esse caminho também. Um futebol mais transicionário, vamos falar assim, né? Futebol mais rápido, onde existe toque. Pô, o Ricardinho e o Nonato fizeram um lance agora no regional, agora eu tava assistindo, não lembro contra quem foi. Foi absurdo, cara. Eu falei, não é possível. Não é possível que eles fizeram isso. O Ricardo foi, levou a bola na banda, ele passou só de um, ele parou, ficou parado, ele fez um toque no pé do Nonato. O Nonato não precisou sequer levantar o pé. É como se eles estivessem enxergando ali naquela hora, sabe? O Nonato não se meteu. O entrosamento dos dois é absurdo, né? Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O Nonato não se mexeu, ele não sequer levantou o pé, cara. A bola parou assim nele, sabe? Pareceu que o Ricardo tava vendo ele. Ele só virou, fez o movimento e, pô, caixa, estourou o gol, né, cara? Pelo amor de Deus. Tem uma bola também que o Ricardo bate cruzada no segundo palco, o Nonato vem e bate de primeira. Também essa bola é sensacional. Assim, diga, pode falar. Não, você falou que você também tem a questão, você é militar, né? Não sei se você atua ainda como militar. Sim. E tem muita questão da disciplina, né? Você usa isso também nos seus treinos, no seu dia a dia como atleta? Pô, demais, demais. E, na verdade, assim, isso foi um dos meus... Porque quando eu voltei a jogar futebol de cegos, eu não queria ficar banco, né? E quando eu era novo, lógico, outro nível incomparável, né? O Tafarel foi goleiro da seleção naquela época, quando eu era moleque, né? E eu era reserva dele. Nesse meu retorno, eu não queria continuar sendo reserva. Então, esse ano todo de 2024 me deixou muito frustrado. Com o final do ano de 2024, o Ivan trouxe uma notícia muito boa para a PADV, referente a um patrocínio que a gente estava conseguindo e tal. Eu falei, pô, vou usar isso, né, cara? Vou usar isso porque é uma boa para mim. O que eu fiz? Acabei trazendo mais treino, entendeu? Eu entendi que eu tinha que treinar mais, né? E aí foi quando entra a Thalita, né? Pedi pra Thalita treinar comigo. Thalita, mano, sensacional também. É outra pessoa que eu tenho que agradecer demais. Que eu admiro também, inclusive. Começamos a treinar e, assim, a disciplina faz parte de tudo isso. Eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo, cara. Muito fã, muito fã. Sou fã. Eu acho esse cara incrível, né? Tem gente que vai falar aí, mas eu gosto mais dele do que o Pelé, velho. Só que eu não vi o Pelé, né? Então eu não posso falar que ele é melhor, mano. É tipo o Thiago, o TLF aí, falando que ele foi o melhor também, entendeu? É tipo isso. Ninguém tem prova, né? Então. Do TLF ninguém tem prova. Aí o que acontece? A disciplina, ela faz parte de tudo isso. Porque tem dia que eu não quero treinar, assim, entendeu? Tem dia que eu não quero sair de casa, tem dia que tá um frio do caramba. Tem dia que é um trânsito, cara, terrível, entendeu? A vontade de ir embora pra casa é gigante. Só que se você não for, cara, se você não manter a constância, e se a sua cabeça não entender isso antes, né, você fica pra trás. Porque eu tô competindo com 3 goleiros hoje, que são muito mais novos que eu, você entendeu? Eu tenho o João, que, salvo engano, deve ter 20 e poucos anos. Eu tenho o Léo, que tem 17, 16, né? Moleque novo. E eu tenho o Renan, que acho que tem 20 e poucos também, 23, alguma coisa assim do tipo. Eles são tudo faixa etária aí de 10 anos a menos que eu, você entendeu? Uhum. Até te perguntar isso, só para aproveitar esse gancho, como que está sendo essa questão dos treinamentos de vocês? Porque a gente sabe que tem uma disputa muito grande, tanto na PADV quanto no KDV, até fazendo rotação. Nesse regional teve menos, né? O Léo jogou mais, você jogou mais, mas o João teve um momento dele, inclusive foi protagonista defendendo um pênalti na decisão de terceiro lugar. E o Renan também, quando entra muito bem. Como que é essa disputa de vocês, lógico que é dentro das quadras, mas como que essa não deixa de ser uma competição interna, né? Lógico, com certeza. Não, assim, eu acho que é uma competição natural, que a gente entende na nossa cabeça. A gente percebe, lógico, também quem tá vivendo o melhor momento, né? É cargo dos treinadores, lógico. Mas a gente, entre nós, assim, a gente percebe quem tá vivendo o melhor momento e tal. E
no treino fica aquela disputa, né? Principalmente quando entra o coletivo ali, quem é que vai tomar menos gol, né? Quem vai sair melhor, quem vai dar aquela ponte que vai salvar, né? Vamos falar assim. No treino é mais pegado mesmo. Mas é uma disputa saudável, é uma disputa leal, vamos falar assim, sabe? A gente reconhece o que tá vivendo o melhor momento. Esse campeonato o Léo tava vivendo o melhor momento pô, a gente torce, né? A gente quer que a PADV, né, viva tudo que ela tem que viver. Para mim, a PADV é a próxima base da seleção. Para mim, na minha opinião. Isso não vai demorar tanto assim para acontecer. Aliás, você vê, já tá começando a acontecer, né? Anael, Cauã, o Marco na base, né? Enfim, todos eles que tenham esse nome, né, mais elevado em questão técnica hoje. Então, a gente reconhece, voltando ao assunto dos goleiros, né? A gente reconhece o melhor momento e a gente quer o melhor goleiro ali que esteja apto a dar o resultado que a PADV merece, sabe? A gente quer, na verdade, que a PADV seja colocada onde ela tem que estar, né? Entre os primeiros. Exatamente. Você citou, né, os meninos aí da PADV, do CADV, e como que você vê esse momento do goleiro no futebol de cegos nacional? A gente tem os consagrados, né, o Luan, o Matheus, mas a gente tem nomes como você citou o Léo, que é muito jovem, tem o Guilherme, que também é um canhão, um pop, o Yuri, entre outros goleiros, né? Tem um goleiro, eu não lembro o time que ele joga, é um time de Brasília, chama Igor. Cata demais também, tem o Jean, então assim, me fala um momento desses goleiros, como você está vendo a evolução da posição no gol, física, técnica, né? Traz um pouquinho a sua visão sobre isso. Assim, eu não sou fã dele, mas eu acho que ele joga demais, cara. Acho que acho que 10 anos de seleção, né? O Luan, né? Diferenciadíssimo, né? Acho que um cara que quando terminar essa parte atleta dele, né? Tem muito a contribuir com o futebol também. O preparo de um goleiro hoje, principalmente para o futebol de cegos, ele é fundamental. Eu vou falar por mim agora nesse momento. Antes desse regional, eu peguei 3 meses de treinamento intenso. Intenso. Eu fiz uma postagem com algumas fotos minhas lá, depois no Instagram, lá depois do campeonato, e eu coloquei lá, né? E assim, às vezes as pessoas leem e não acreditam, né? Não, eu fui 3 meses realmente intensos de treinamento ali, sabe? Treinando com a Thalita, treinando na academia, treinando à noite com a PADV. Tinha dia que eu tinha 3 treinos por dia. Sabe? Alimentação controlada, sono, porque às vezes eu viajo no meu sono também, não durmo direito. Comecei a controlar tudo que eu precisava, sabe? Comendo coisa saudável, enfim, tomando todos os cuidados para chegar no campeonato bem, porque eu sei que o nível que se exige, jogando contra a equipe de Série A, contra o Corinthians, que foi o campeão, contra a HFUC, sabe? Contra, assim, a própria INV também é um time que tá dando bastante trabalho, tá em quarto na Liga Nacional, quem diria, né? Não, jamais menosprezando os caras, mas, sabe, é uma equipe que tem uma força que você não espera, pelos nomes, né? Você não, uma coisa é você pegar e ver um time só de estrela, outra coisa é você ver um time que não tem nenhuma estrela, vamos falar assim, mas são jogadores que jogam muito, sabe? Então, exige um preparo, precisa se preparar, precisa chegar legal, sabe? Você vê o cenário de antigamente, eu acho que eram os goleiros um pouco mais estáticos, vamos falar assim. Eram os goleiros que se precisava mais deles orientando, coordenando ali a defesa, fazendo bons lançamentos, enfim. E hoje o goleiro precisa estar pronto para pular em qualquer bola, cara, entendeu? Tá pronto para do nada ali. Eu tomei um gol nesse regional, cara, que impressionante. Não vou lembrar o nome do jogador agora que fez isso. Eu não vi o cara chutar, velho, sabe? Ele tava conduzindo a bola aqui na minha intermediária direita, na minha linha direita. Um pouquinho antes, acho que dele entrar na área, eu não lembro se ele já tava na área. Ele achou um chute, cara, lá no meu ângulo esquerdo, entendeu? Que eu fiquei assim, eu nem me mexi, eu só olhei assim. Falei, meu Deus do céu, como é que esse cara fez isso, sabe? Então precisa se preparar. A gente tem uma safra boa aí de goleiros, né? E estão por vir mais. Você vê os meninos da base, você vê o Léo, por exemplo, na PADV,
né? Tá pegando bastante e vai melhorar, né? Mas já pega bem. Então, assim, quando esse cara novo, né? Quando esses goleiros novos também atingirem a melhor fase deles, vão estar no mesmo nível, né? Mas tem que se preparar, com certeza. Tem que se cuidar, tem que se preparar. É muito rápido as ações, né? Você não tá, o chamador fala, chuta, às vezes o cara não chuta na hora que o chamador falou, chuta antes, chuta depois, e o goleiro tem que ter essa explosão para poder chegar na bola, né? De fato, muito rápido, muito o rápido. nível tá bem alto mesmo, né? Tanto como você citou, né? Tanto na linha quanto para goleiro. Eu tomei um gol do Marquinhos na última etapa do Paulista, dessa forma, cara, sabe? Rápido. Ele saiu cara a cara comigo, no primeiro chute eu peguei, né? Pancada do caramba, eu peguei, a bola resvalou em mim, né? Saiu da minha área, não pude atuar mais. Quando voltou pro pé dele, ele nem sabia onde estava a bola. Quando voltou pro pé dele, ele só bateu de primeira, fez o gol, entendeu? Então, eu já tava rendido nessa hora aí, né? Tudo muito rápido mesmo, entendeu? Agora, falando da equipe, né? A Devi acabou, infelizmente, não conseguindo a classificação para a Série B, mas o que deu para tirar de experiência, de lição? Ainda tem mais uma etapa do Paulista, né? Em agosto, que o Cadevi vai lutar aí pelo terceiro lugar, vai jogar contra o INSEP, de novo, né? Contra o INSEP. Como que foi essa questão do campeonato, a experiência de estar disputando o campeonato? E para mim foi em altíssimo nível, apesar de a gente ter tido alguns problemas extra-quadra, né? Mas os jogos foram muito bons. E o Cadevi tentando ali buscar a Série B, e agora tem outros objetivos. Como que você vê a sua reta final para a temporada? Né? Estamos no meio do ano, mas a gente sabe que o calendário não tem tantos jogos assim. Sim, eu particularmente, cara, assim, não acho que o KDV fez um mau campeonato, sinceramente falando, assim. Eu acho que dentro das nossas limitações, dentro dos nossas questões, vamos falar assim, né? Eu acho que a gente foi até aceitavelmente bem, sabe? Eu acho que se você parar pra pensar, você jogou contra a PADV, que é uma equipe que tem vários jogadores de seleção de base principal, né? Enfim, time bom, consolidado. O Ángel Flores, né? Tava reforçando o time, seleção da Costa Rica. Então, é uma equipe forte, né? Foi um placar de 2-0 ali, beleza, legal. Se você parar pra pensar que, pra mim, na minha opinião, a HFUC, que ainda é a número 1 do país ainda, né? Apesar dos últimos 2 resultados aí contra o Corinthians, ainda é a número 1 do país. Nós seguramos legal o segundo jogo lá com eles, nós seguramos legal, tomamos uma pressão fortíssima, né? Primeiro tempo ali fui metralhado ali, né? Vamos falar assim. Nós seguramos legal. Então, assim, eu não acho que foi um campeonato ruim. Eu acho que a gente se virou bem dentro das nossas, né, limitações, questões ali e tal. A gente agora para a fase do Paulista, vamos continuar treinando, com certeza. Preciso, né, que a gente chegue bem, né, porque eu não quero perder para a INSEP de novo. Eu acho que o time do KDV, ele é um time de raça, cara, entendeu? São os caras mais ali, mais antigos, vamos falar assim, que não deixa a peteca cair não, entendeu? Vamos jogar com fulano de tal, vamos jogar contra a molecada não sei da onde, entendeu? Meu, os caras vão pra cima, não tem essa, entendeu? Dentro da quadra é aquele lema lá, 5 contra 5, entendeu? Os caras são homens, a gente é homem também. É desse jeito que a gente vai, entendeu? E eu acho que isso é um gás que às vezes falta um pouco na rapaziada nova de hoje, sabe? Entrar um pouco mais com a cabeça no lugar, às vezes, e tal. Eu acho que isso falta um pouquinho, né? Mas a nossa preparação vai continuar, né? Vamos firme pro Paulista. Temos uma leve, né, spoiler aqui, vamos falar assim. Temos uma leve possibilidade ainda de jogar o brasileiro. Isso aí são questões extra-campo, extra-quadra, né, CBDV e afins. Temos uma leve possibilidade, quem sabe Deus nos abençoa, né, com isso. Mas isso aí é um outro assunto, né? E, cara, preparações vão continuar a todo vapor. Eu, por exemplo, né, não só no KDV, mas também na PADV, estamos brigando para coisas maiores aí, com certeza.
Legal, Rony. Agora a gente vai para dois quadros aqui que a gente preparou, e aí eu quero que você fale para mim a sua seleção do futebol convencional. Pode ser, você é corintiano, né? Pode ser a sua seleção do Corinthians ou em geral. E depois eu quero que você também faça a sua seleção do futebol de cegos. Tá pronto aí? Tá pronto. E depois também eu quero que você fale sobre os goleiros que são a sua referência, fechou? Então, primeiro pode falar do futebol convencional. Eu separei no quadro moderno, né? No quadro atual aí da seleção, né? Não fui muito longe porque, pra mim, existe uma seleção que dominou, né? Geração de craques aí e tal, que foi a de 2002, 2005, ali, 2006, ali. Eu acho que foi uma geração que o Brasil teve muito craque. Então não se compara nem de longe a seleção de hoje, né? Mas trazendo para os tempos modernos, de agora, né, vamos falar assim, eu colocaria o Alisson no gol, Marquinhos, Gustavo Gomes e Murilo na zaga, Danilo e Ayrton Lucas, né, Danilo da Juventus, né, Danilo e Ayrton Lucas na lateral, Gerson e Casemiro fazendo o meio ali, o volante meio, Rafinha, Vini Júnior e Pedro. Pedro, assim, não tá no seu melhor momento agora, acabou de voltar de lesão, né? Mas ainda é um cara diferenciadíssimo ali como pivô ali. Legal, você fez uma seleção mais moderna, de fato, né? E você colocou o Gustavo Gomes na zaga. Apesar de ser corintiano, você gosta do futebol do Gomes? Gosto, cara, assim, eu sou corintiano, mas eu não puxo o lado pra ninguém, entendeu? Sinceramente, eu não... Eu vejo futebol com muito bom grado, assim, quando eu olho pra outros times. Se o cara é bom, o cara é bom. Por exemplo, muito corintiano falaria o Yuri Alberto no lugar do Pedro aqui, né? Muito corintiano. Mas, assim, cara, são níveis diferentes. Tem que admitir que o Pedro é o Pedro. E agora quero que você escala a sua seleção de futebol de cegos. Pode ser, cara, sim. O Ricardo ontem ele escolheu uma seleção com titular e banco. Então você fica à vontade, escolher só 5 ou escolher 10. Né? Fica tranquilo, é o seu critério. Isso que eu ia te perguntar, eu montei em 2 formações aqui. Não sei se são as formações ideais, mas eu montei 2 aqui, né? Uma em losango, né? Vamos começar assim. Eu colocaria Tafarel no gol, Cássio de último, no losango, né? Falando losango, Cássio de último, Paraná de um lado, Ricardo do outro e Nonato na frente. Essa é a primeira que eu montaria, assim. Acho que tem uma dinâmica legal, uma proposta defensiva e ofensiva no mesmo naipe, assim, vamos falar assim. Parece um time interessante. Você tem uma outra formação também? Eu montei uma no para-brisa, mesclando, colocando 2 caras mais novos, né? 2 caras mais antigos aí. Eu achei que ficou legal também. Pra quem tá ouvindo a gente, se não sabe o que é para-brisa é uma formação onde nós temos um jogador que ele bate tanto de um lado, esquerdo do campo, quanto do outro. Né? Ele vai tanto pra direita, quanto pra esquerda, quanto no meio. Então por isso que a gente chama de para-brisa, né? Porque no para-brisa de carro a gente tem um limpador, né? Que faz isso, né? Vai para um lado e vai para o outro. E por isso que essa formação chama dessa forma. E aí eu mesclei um pouco dos antigos com os mais novos, o Thiago, nessa formação. Vai lá. Eu deixei Fábio no gol, Damião de último. Jogador número 8. Aí eu fiquei numa dúvida muito forte aqui, porque os 2 para mim são ótimos. Os 2 para mim são caras excelentes. Damião de último, Samir ou Aleph fazendo para-brisa ali, fazendo esse movimento. Ricardo numa ala e Cauã não. O nosso Cauã, que acabou de ser convocado. Tirando o Damião ali. E o gol da FATV. Gol do número 9, Marco Antônio. Então o 9 também, né? O Cauã teve uma função discutível. Agora, eu vou falar pra você, essa aqui é mais polêmica, tá?
Um jogador subestimado e um superestimado. O subestimado é um jogador que é muito bom e ninguém valoriza tanto. E um superestimado que é bom, mas não é tudo isso. Eu quero um de cada, um no convencional e um no futebol de sério. Certo. Subestimado pra mim, no convencional, tem gente que zoa, cara, brinca e tal, porque o cara é meio assim e tal, mas... Cara, o Yuri Alberto pra mim é subestimado no futebol convencional. Eu acho que a fase ruim dele, a fase ruim que ele teve no Corinthians e tal, foi tão forte que isso ainda mancha o tempo atual dele, sabe? É tipo aquele cara que né, pô, 2 exemplos à parte, que trazendo um pouco mais pro meu mundo, né, vamos falar assim. É tipo aquele cara, sabe, que hoje é uma pessoa, um cara do bem, um cara trabalhador e tal, não sei o quê, mas ele tem um passado obscuro ali, sabe? Ele tomava umas cachaças antes, já se envolveu nos negócios errados, sabe? Tipo assim, que ainda todo mundo lembra ele, tipo, dessa forma, sabe? Eu acho que é isso que acontece com o Yuri Alberto. A fase ruim dele foi tão grotesca, as coisas que acontecia com ele quando a bola chegava nele, foi tão ruim que acabou ficando, cara, sabe? Mas hoje é um cara que não tem o que falar, velho, sabe? Pra mim, na minha opinião, ele tá sendo subestimado, sim. Né? Essa é a minha opinião. De cego, né? Também você falou, né? Isso. De cego, pra mim, cara, o Aleph é um cara subestimado demais. Demais. É um cara que já pegou seleção, né? De base, né? Acho que até principal, se não me engano, né? Não tenho certeza do que eu tô falando aqui agora. Daqui a pouco eu vou chamar a Evelyn para ver as mensagens lá do grupo. Aí eu peço para ela confirmar pra gente. Pode falar. Então, eu salvo engano, pegou até principal. E por questões a qual eu não sei, não está sendo mais convocado, mas é um cara. Eu sou fã do futebol do Aleph demais. O cara marca, o cara chuta bem, não é chutinho de moça. Ele chuta bola alta, bola cruzada. Eu tomo gol no ângulo do Aleph com frequência no treino. Com frequência, você não tá entendendo isso. Ele tem um ouvido, cara, que parece ouvido de cachorro, velho. Escuta a bola muito bem, tem uma noção gigante. Não desiste dos lances, sabe? Vai até o final. Tem fim de jogo assim que você vê ele com o joelho todo estourado, todo zoado. E, sabe, tá lá. Tá brigando, tá lutando. Esse campeonato, infelizmente, acabou tendo a lesão lá no pé, né? Não conseguiu mais jogar. E acho que até por isso, recado para o Corinthians, tá? Vocês só ganharam porque, na minha opinião, porque o Aleph traz um poder muito forte para nós ali no meio. E por isso que acabou acontecendo o resultado. Se não, vou falar para você, viu? Não ia ser dessa forma não, o roteiro. Posso falar. Não que o Aleph resolve, não é isso. Mas o Aleph traz uma outra realidade pro nosso meio campo ali. Essa que é a verdade, tá? Ele dá uma sustentação, né? Muita sustentação. Então, o que acontece? Eu acho que o Aleph é um cara mais subestimado do cenário atual hoje. Junto com o Guilherme, vamos falar assim. Mas o Guilherme eu acho que não é isso, o Guilherme goleiro. Eu acho que não é isso. Eu acho que existe uma certa resistência ali com ele, por algum assunto, enfim. Não sei o que deve ser exatamente, não sei se é só questão física, não sei. Mas eu não creio que seja subestimado, porque todo mundo vê o que o cara faz, né? O Guilherme é o cara que ganha jogo, né? Impossível, né, não ver. Inclusive, assim, com todo o carinho que eu tenho pelo pessoal do INSEP, o INSEP hoje é uma equipe competitiva graças ao Guilherme, né? Sim, exatamente. Mas, enfim, falando do Aleph, cara, eu sou muito fã do Aleph. O Aleph mandou uma mensagem pra mim, assim, manda um abraço pra mim, acho que foi. O Aleph, manda um abraço pra mim, o Aleph. Tá falando besteira aqui no grupo aqui. Um abraço, Aleph, eu sou seu fã, cara, você é monstro. E superestimado? Superestimado pra mim eu acho, cara, assim, no futebol convencional, hoje existem vários, né, que foram, né, esse vai ser monstro, é o próximo Ronaldinho, é o próximo não sei o que, sabe? Acho que teve vários, assim.
puxando essa linha. Mas eu acho que o original, o cara que puxou essa fraude, vamos falar assim, foi o Alexandre Pato, cara. Eu acho que ele puxou esse carro aí, sabe? Muito. De grandes contratações, que vai ser o próximo Cruyff, vai ser, sabe, não sei o quê, sabe? E chegou lá, a gente não viu, sabe? Porque eu acho que assim, cara, todo jogador, existe jogador bom, sabe? E esse jogador que tem dom, velho, é diferente. Esse que tem dom é craque, mano, sabe? Esse é diferenciado. Você entendeu? O problema é que nessa última época recente nossa, pô, o cara teve 2 relampejos de gênio ali, o cara é craque, sabe? Já é craque, pelo amor de Deus. Craque é diferenciado. O cara resolve jogo, você entendeu? O cara que é bom jogando ali, ele sempre vai ter. Eu tenho também, sabe? Momentos que, pô, partidas que eu faço que, pelo amor de Deus, eu devia ser o goleiro do Brasil. Sabe? Mas não é sempre assim, né? É diferente. O cara que tem o dom, você percebe. Dom, o que é dom, né, velho? Pra mim, o dom é aquilo que eu preciso treinar pra fazer bem feito, pra fazer muito bem. E assim, enquanto o cara que tem o dom, ele não faz nada disso e é muito melhor, você entendeu? Ou às vezes, né, mesmo nível ou até melhor. Isso pra mim é a diferença, diferença de um pro outro. Eu acho que o Alexandre Pato puxou esse bonde aí, vamos falar assim, dos caras superestimados, assim. Depois dele vieram vários, né, na verdade. E de futebol de cegos, tem algum que você fala assim, pô, esse cara é bom, não é tudo isso. Pode ser gringo ou pode ser... Não, ele é do Brasil mesmo. Ele é da seleção paraibana, ele. Quem que é? Pode falar? Eu acho que... Posso. Queria falar isso. Pô, pra mim, o Jardiel é um cara superestimado, tá? Não vejo tudo isso nele, não tenho nada contra, não vejo tudo isso nele. O Jardiel, cara, apesar dele ter feito o gol que eliminou a gente no Brasileiro do ano passado, eu não vejo ele aparecendo na passe, assim, com tanta incisividade, vamos falar assim, né? Com tanta luz, né? Agora talvez apareça um pouco mais que o Maicon saiu de lá, né? Então acho que sobra um pouco mais de holofote e tal pra ele aparecer, porque é um cara que até conduz bem e tal, mas eu não vejo tudo isso nele, cara. Sinceramente, não vejo ele brilhando assim na passe, brilhando na própria seleção. Não vejo tudo isso nele. Acho que é um cara que está acima do peso para estar na seleção, já que o critério né? Se o critério para se convocar ou não para a seleção, e aí nós estamos falando do Guilherme, né? Do goleiro Guilherme. Se o critério para se convocar ou não na seleção é peso, é estar em forma ou não, pô, o que vale pro Chico vale pro Francisco, né? Para mim, na minha concepção. Então, estar acima do peso, cara, você tem que entrar aqui na nossa linha, você quer? É dessa forma que é. Então, mas, enfim, voltando a falar do jogador, eu não acho que seja tudo isso. Sinceramente, não vejo tudo isso. Não trocaria o meu Marquinhos, por exemplo, não trocaria o meu Marquinhos pelo Jardim jamais. Não trocaria. Muito bom. Ô, Rony, eu vou chamar a Evelyn aqui para ela ler as mensagens lá do grupo lá e pra gente encaminhar o final da entrevista, beleza? Show de bola. Tá aí por aí, Evelyn? Tô sim, rachando o bico com vocês aqui. E rachando o bico aqui no grupo. Você pode ler as mensagens pra gente aí? Estão desconectando, Rony, com certeza, né? Não ia ser diferente. E o Aleph leu a sua mensagem sobre o abraço, tá? Em relação ao Aleph estar na seleção, ele jogou sim. E pelas confirmações que eu tive aqui, foi até 2023. Legal. Então ele foi... Eu tava finalzinho de 2023 foi que eu voltei e tal, então eu não peguei essa fase dele, né, no caso. Não, mas no grupo o povo tá aqui, além de cornetar, que com certeza a gente sabia que eles iam fazer isso, mas o Tafarel se cornetou legal, viu? Pode ler umas 3, 4 mensagens aí, O Tafarel, ele é assim, eu vou falar pra você, o Tafarel é meu fã enrustido, ele fica me acompanhando no Instagram, as coisas que eu faço, ele tira print das coisas do meu Instagram, ele fica ali, sabe, o tempo todo, só esperando o que eu vou fazer pra
tentar achar alguma coisa, entendeu? Esse aqui é o problema dele. Não, ele está te cornetando porque o Gustavo Gomes, ele é paraguaio, né? Então ele não sabia. Ele literalmente flodou o grupo aqui da gente. Eu esqueci desse detalhe. Então... Na verdade, enfim, eu fui pela zaga. Eu não sou palmeirense, velho. Então, tipo, eu odeio Palmeiras, entendeu? Odeio Palmeiras. Odeio. E assim, inclusive nesse Mundial de Clubes aí, eu tô cornetando meu padrasto no último. Eu tô enchendo o saco dele. Não deixo ele assistir um jogo em paz lá do Palmeiras. Eu fico lá na orelha dele o tempo todo. Só que eu sei que tem um cara que é bom pra caramba lá na zaga do Palmeiras. Eu fui procurar saber quem que é, entendeu? Eu não, de nome assim, se você me perguntar os nomes de jogador de outros times, eu não sei. Eu sei os caras do Corinthians, né? Não, mas pra passar um pano pra você, ô Rony, a seleção ela pode ser de gringos e de jogador nacional, tá? Então chupa Tafarel, cala sua boca aí, fica na sua aí, entendeu? Tafarel vai estar aqui dia 2, viu, Rony? Aí você ouve ele e corneta bastante ele também. Ah, pode deixar, com certeza. O Marco mandou aqui, obrigado, lindo. Por que obrigado, lindo, será? Porque você elogiou ele mais que o Gueguel. O Gueguel não, Jardiel. Você disse que não trocava o seu Marquinho por nada. Ah, tá certo. É isso aí mesmo, de verdade. E agradecer, isso, né? cara, no final eu tenho um agradecimento pra fazer, Thiago, se você puder não me deixar esquecer. Não, tem mais uma perguntinha pra você, que eu faço aqui no nosso quadro também. O Rony, você tá com quantos anos hoje? 31, acabei de fazer 31. Se você pudesse olhar pro Rony do passado, moleque ainda na escola, jogando bola, por todas as dificuldades que você passou, o que você falaria pra esse Rony hoje com 31 anos? Cara, difícil, hein? Passei muita coisa, difícil pra caramba. Eu fui um cara que eu vivi muita coisa em pouco tempo, sabe? Então, acho que eu falaria, cara, falaria assim, cara, vai ser difícil, mas você vai alcançar o que você quer. Só não desistir, vai ser difícil, vai ser bem difícil, mas você consegue, você é possível, sabe? Tipo assim. Porque por muitas vezes, não foram poucas, muitas e muitas vezes, eu duvidei de mim mesmo, eu duvidei se eu ia conseguir, se eu ia chegar, se eu ia resolver tudo que eu tinha que fazer na vida, sabe? Acho que a minha maior luta na vida inteira, tirando os obstáculos, assim, né, impostos pra mim naturalmente, a minha maior luta foi contra mim mesmo, cara, sabe? Foi contra a minha própria cabeça, assim, sabe? Bacana. E o que significa o futebol de cegos pra você? Cara, superação. Superação de até pra gente que enxerga, tá? Porque você vive todos os momentos com eles, né? A alegria, a tristeza, é quase né? Enquanto, na verdade, assim, eu vou tomar cuidado para os caras não ficar me zoando depois. Mas assim, dentro do jogo, a partir do momento que o juiz apita, a partir do momento que o juiz apita, não. A partir do momento que a gente sai para algum campeonato, na verdade, é um casamento, cara. Sabe? É um casamento e você tá ali vivendo todos os momentos. Na alegria, na tristeza, no nervoso, sabe? No desespero. A gente vive tudo muito intensamente, né? E você supera tudo. O que o seu companheiro supera, você superou junto. Você entendeu? A dificuldade que ele passou, você passou junto, né? Quando o Aleph machucou no campeonato, todos nós sentimos aquilo ali, você entendeu? Porque a gente sabe que o esforço de cada um, a gente sabe. Eu lesionei o dedo 2 meses antes o dedo indicador da mão esquerda, 2 meses antes do regional agora, né? 2 meses e pouquinho. Pô, fiquei desesperado, velho. Desesperado, entendeu? Foi num treino besta de sábado ali, sabe? Um chutinho bem zoado, sabe? Não foi nem um chute forte. Pô, meu dedo ficou parecendo, sabe? Um graveto, tão torto, assim, de uma árvore. E tudo isso a gente sente um com o outro, cara, entendeu? E quando vem a alegria também, é sem palavras, né, cara? Essa final de pênaltis aí que a gente teve foi emocionante demais e tá a prova aí de todo mundo, né? Come matar do coração. Só pode deixar. Nossa, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então acho que é isso, é superação. Se fosse para definir em uma palavra, é superação. De todos os atletas, não tô falando só da PADV, de todos os cegos que jogam bola. E hoje em dia,
posso te falar que até dos goleiros também, porque nível de dedicação, como a gente falou antes, né? Ele é necessário. Você precisa abrir mão de coisas para estar ali, se você quiser realmente se destacar, ser diferente. Bacana, Rony. Antes de você fazer o seu agradecimento, a Evelyn e o Thiago do TLF querem perguntar alguma coisa para o Rony? Tranquilo, Olha, Caetano. Não sei se a Evelyn tem alguma, tô tranquilo. não é nem uma questão, uma pergunta, mas sim um esclarecimento numa curiosidade, Rony. Isso. A função do chamador, que quando atuam como goleiro são chamadores. Como funciona essa questão principalmente do barulho, de guiar o atleta e ao mesmo tempo prestar atenção no barulho da bola e etc. A função de chamador tem gente que acha que é só ficar atrás do gol lá chamando, né? E hoje, como tudo revolucionou, né? A gente comentou no meio da entrevista, a função de chamador ela também precisa de uma expertise muito grande do cara. Porque ele tem que se posicionar no ângulo da trave para chamar e o jogo tá acontecendo ali, você tem que, né, intercalar o seu posicionamento, vai para um lado, vai para um outro, de acordo com o balançar da bola que o jogador tá trazendo, né? Essa função, ela precisa de um cara dinâmico, de um cara que entenda, né, como vem a batida de um cara, como vem a batida do outro, como que esse fulano chuta, como que aquele ciclano, que ele costuma fazer? Ele corta para chutar, depois ele volta para dentro para bater, não sei. Então o chamador ele tem que entender tudo isso, né? Tem que entender quantos marcadores tem na frente do cara, ele tem que descrever tudo isso muito rápido. Quase que igual o goleiro, ele precisa estar o tempo todo ali controlando os caras ali de uma forma inteligente para chegar no gol. Eu acho que o chamador antigamente era hoje é outro, porque assim como todo futebol ficou mais dinâmico, a gente falou disso, todo futebol ficou mais rápido, transição de um lado para o outro e tal, o chamador também tem que entender isso. Quando passa da área de atuação, então, dele para dentro, então, mais ainda, né? Porque o técnico já não orienta mais, né? O chamador que orienta. Eu digo isso porque um dos elogios que eu ouvi bastante durante o regional foi justamente a atuação dos chamadores. E aí uma dúvida até que me surgiu na hora ali, em relação a regras para o chamador. Existem umas regras específicas para o chamador ou é a mesma regra que existe para o goleiro, para o jogador em si? E uma outra coisa, para ser chamador, ele precisa necessariamente ser goleiro? Isso é uma das dúvidas que me chegaram já. Não precisa ser goleiro. Inclusive, eu sou da seguinte opinião, que a equipe tem que ter o próprio chamador e o goleiro reserva tem que estar no banco. Isso é a minha opinião, Rony falando, tá? Você vê as principais equipes aí, é assim que funciona. As regras pro chamador são praticamente assim, as mesmas pro goleiro. Você tem a sua área de atuação, né? Você não pode chamar fora dela, você não pode orientar fora dela, apesar que muita gente faz isso, e muito goleiro faz isso, e muito chamador faz isso, e os juízes não prestam atenção. Eu sou um cara que reclama demais ali o tempo todo disso. O chamador tem a sua área também do lado de fora ali da quadra, né, atrás do gol, que ele tem que ficar ali dentro. Eu acho que as regras são essas. Tem as regras específicas no momento da falta, que você pode orientar, né? Você bate na trave ali para orientar o jogador que você vai chamar, quantos tem na barreira, onde está o goleiro, né? Isso daí tudo é autorizado no momento específico ali da falta. O goleiro posiciona o seu goleiro adversário, né? No caso, ele posiciona a barreira dele, organiza a defesa dele. Depois o juiz te dá um ok, que você pode estar orientando. Você como chamador pode estar orientando. Eu tô falando dentro do meu mero conhecimento, tá? Porque eu sou ruim chamando, eu não sou bom chamando, reconheço isso. Não chamo bem, apesar que eu tento, faço o meu melhor ali, né? Mas eu não sou um cara que orienta bem chamando, eu oriento bem a minha defesa ali como goleiro, mas eu não sou muito bom chamando.
Mas as regras basicamente são essas. Você tem um limite de atuação ali dentro da quadra, você tem a sua área onde você pode andar atrás do gol ali também, né? E ali em cada momento do jogo, se acontece determinado lance na sua área de atuação, na área de ataque, né, da sua equipe, você orienta o jogador que você vai chamar para batida, né, para bater na bola. Seja em falta, em tiro de 8, em pênalti, escanteio, você tem um momento ali que você pode orientar quando o juiz autoriza, né? É isso. Da minha parte é isso, Thiago, Caetano. Rony, agora a última perguntinha pra gente, já que passou um pouquinho do horário. Quem que são os goleiros de referência assim, no futebol de cego e do convencional? E aí já para seus agradecimentos. Cara, referência no futebol de cegos, goleiro, sempre foi o Tafarel. Desde moleque, velho. Quando eu vi, eu achava que eu era bom pra caramba no gol, quando eu cheguei pra jogar. E aí eu vi ele jogando, velho. Porra, o Tafarel é um absurdo, mano. Tá louco. O que ele fazia no gol, pra mim, é absurdo. Pra mim, ele era melhor que o Fábio, né? Mas o Fábio, com certeza, tinha suas qualidades também. Com certeza. Mas o Tafarel sempre foi, pra mim, a referência. Pena que eu não consigo mais ver ele jogar hoje, né? Já tá velho, todo quebrado, todo inchado, né? Zoado. Já que ele me cornetou aí, fica essa cornetada pra ele aí. Mas ele no gol era um absurdo. Tá doido. Não tem pra ninguém. A referência do futebol convencional hoje. Ou no passado, assim. Tem um amigo meu que ele falou que ele sempre quis ser goleiro por causa do Ronaldo, que jogava no Corinthians. Eu acho que você não chegou a pegar o Ronaldo, né? Não sei se ele vai ter uma área dele. Não cheguei a ver o Ronaldo, mas todo mundo fala que é bom também. Eu sempre fui muito fã, assim, do Iker Casillas. Monstro. Acho ele um goleiro craque, sabe? Tipo assim, só dava ponte quando precisava dar ponte mesmo, sabe? Fazia o arroz com feijão, mas muito bem feito. Aquele arroz com feijão que você quer ir lá sempre, sabe? Tipo assim. Pra mim, ele é um dos... Aquela questão de subestimado, ele é um dos goleiros subestimados. Fala sempre de Neuer, Buffon, Van der Sar, citam muito pouco ele. É que o Neuer acho que deu uma revolucionada na posição um pouquinho, né? Ele trouxe algumas outras coisas, né? Que hoje eu acho que no campo os caras são obrigados até a treinar, né? Se eu salvo engano, aí tem algumas coisas que o Neuer deu uma revolucionada. Mas assim, sempre fui muito fã do Iker Casillas. Júlio César pra mim foi craque no gol também, muito bom. Hoje, atualmente, se fosse pra falar de um goleiro agora, nesse momento no cenário, eu sou muito fã do Courtois, cara. Courtois pra mim é completo. Melhor do mundo faz tempo, né? Pra mim, sempre foi, né? É isso, de goleiro acho que é isso. Rony, agradecer a sua presença, pode fazer suas considerações finais aí. Mais uma vez, agradeço a disponibilidade, né, de se colocar à disposição, e a gente vai conversando e quando sempre tiver novidades, a gente volta a bater um papo. Show de bola, show de bola. Eu que agradeço aí o espaço, ter conseguido falar um pouco aí da nossa história, né? Trajetória, enfim. Sou muito grato a toda a equipe APADV aí, todo mundo que cuida da gente, que dá uma atenção pra gente. APADV, KDV também, né? Quero agradecer duas pessoas fundamentais aí que acreditaram em mim, né? Dão uma moral muito grande pra mim. Desde que eu voltei, digo assim, na verdade, que são pessoas que jogavam comigo no passado, né? E hoje ocupam cargos na APADV, no KDV. O Leone, presidente Leone, acredita demais em mim, pô, me incentiva demais. A gente tá sempre que a gente se encontra ali, pô, é um cara que me levanta, me dá um up ali, não deixa o ânimo cair. Palavras sensacionais sempre. O Sandro, pô, sempre também. Curiosamente são os dois presidentes, né? O presidente do KDV e o presidente da APADV. Mas extra esse fator aí de presidenciável ou não, são caras que eu tenho amizade, que eu gosto pra caramba, e caras que me incentivam e acreditam em mim, cara, sabe? Muito agradecimento pra eles. Pra Thalita, minha treinadora, trabalha junto com a gente também na APADV, treina as meninas. Pô, agradeço demais ela também, toda a moral que ela me dá, toda a atenção que ela me dá quando a gente treina por fora aí. E acho que é isso, cara. Os agradecimentos principais acho que são esses aí. E a vocês aí ter feito o convite também, né? Ter
dado o espaço aí pra gente falar um pouco aí. Olha, mais uma vez agradeço a sua presença. A gente se esbarra logo mais aí, tem muito campeonato ainda, tem a Liga, que eu vou estar em São Paulo para transmitir, tem um Paulista que a gente vai fazer uma cobertura especial, e tem um brasileiro, né? Então eu espero que você esteja sempre por perto aí, que você é um cara importante, não só para PADV, mas para a modalidade. Evelyn, agradeço, o TLF também, vou passar a bola para o TLF encerrar. E mais uma vez agradecer a todos pela audiência. Valeu, galera! 11h06, horário de Brasília. Olha, eu me despeço, mas já tô de volta aqui na PADV KDV a partir do 12h30 com o Campeonato Mundial de Clubes. Palmeiras e Al-Ahly vou estar nessa com o Dair Martimiani, com o Sérgio Ropelli. É o futebol brasileiro em campo e você na maior cobertura do Mundial de Clubes. Todos os jogos dos brasileiros. Hoje à noite ainda tem PSG e Botafogo com Fernando Blanc e Hugo Carneiro. Vamos estar aí então ao longo do dia com o Super Mundial de Clubes. Valeu demais. Semana que vem tem mais a PADV Cast.